Deus tem para nós hoje é para todos. Não fica ninguém em pé para não tirar sua atenção. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 5. João 5, versículo 1. Dá um tempinho para vocês aí. Quem achou, diga eu achei. Amém. Assim está escrito: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? E respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomado o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Deixa sua Bíblia aberta. Em João 5 nós encontramos Jesus aqui em Jerusalém. E Jesus aqui ele já havia realizado milagres. Jesus ele já havia combatido aqui a religiosidade daquele tempo. Jesus ele não estava mais à margem da sociedade. Jesus agora ele passava por onde a dor era mais visível. Jesus agora ele se encontra em mais uma jornada, em um caminho de mais um milagre. Então Jesus vai até Betesda. O nome Betesda no hebraico significa casa de misericórdia. E o que era esse lugar? Era como se fosse um hospital a céu aberto, onde ali encontravam pessoas que já haviam apanhado muito da vida, pessoas que já não tinham mais para onde ir, iam para lá, para a casa de misericórdia. E então, esse ponto final da vida dessas pessoas era onde se encontravam os cegos, os coxos, os paralíticos, pessoas que tinham doenças que até hoje nós não temos cura, pessoas que naquela época, quando tinham essas doenças, já pensavam em desistir da vida, todos esperando por uma chance de ver a água se mover e entrar primeiro, todos vivendo entre a esperança e a decepção. E o paralítico desse texto aqui, ele não estava ali fazia meses, ele não estava ali fazia dias, o paralítico estava ali fazia 38 anos. Então aqui a Bíblia já revela para nós que isso ia muito além de uma dor física, de uma enfermidade física. Aqui já era uma história de tentativas, uma história de perda, uma história de frustrações, de muitas coisas que não deram certo. Enquanto o tanque carregava o nome de misericórdia, a realidade das pessoas era a disputa por um milagre, a disputa por aparecer primeiro, a disputa de tentar chegar primeiro. E é nesse cenário que Jesus aparece. Porque enquanto ele não entra no tanque, ele não segue as regras daquele lugar, Jesus ele não disputa espaço. Jesus ele vai até o tanque diretamente a uma pessoa específica. Uma pessoa na qual estava no pensamento e com o sentimento de que para ele já não tinha mais jeito. De que para ele a dor e depender dessas coisas terrenas, ele já não ia mais ter jeito. Então, a casa tinha o nome de misericórdia e lá tinha água que se mexia. Mas agora, diante desse homem de pé na frente dele, estava a misericórdia em pessoa, Jesus. E esse texto nos mostra que Jesus, ele não espera a pessoa ter força para ir até a cura, a pessoa ter força para chegar até a cura. Aqui esse texto mostra para nós que ele vai até onde a dor está. Jesus ele entra em ambientes onde só existem histórias quebradas, para mostrar para pessoas que a verdadeira misericórdia de Deus não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. E por isso que o nosso tema hoje é dependentes de Deus. Eu não sei se vai ter arte, mas o nosso tema é dependentes de Deus. E eu já queria começar fazendo uma pergunta para vocês sobre: qual que é a sua dependência? Você já parou para pensar nisso? Aonde está a tua dependência? A gente vai trabalhar 3 pontos aqui hoje. E ao final deles eu tenho certeza que você vai entender e que você vai reconhecer que não há outra dependência, que não há outro ser, que não há algo, que não há um lugar a não ser Deus, que nós temos que ser dependentes. Amém por isso? Amém. Então eu gostaria que agora você voltasse o seu foco aqui para o versículo 7. Olha como ele começa a fala.
Eu não tenho ninguém. Vamos até aqui. Eu não tenho ninguém. Sabe, na fase jovem principalmente, nós temos a obrigação, né? Nós somos levados a fazer escolhas entre quem entra e quem sai da nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. O ciclo social que você vive no pré não é o mesmo que você vai viver no fundamental. O ciclo social do fundamental, ele não é o mesmo que você vai viver no ensino médio. E o ciclo social do ensino médio não vai ser o mesmo da faculdade. Em todos os momentos da nossa vida, alguém entra e alguém sai. E esse paralítico aqui não foi diferente na vida dele, porque eram 38 anos parado no mesmo lugar. Então, as pessoas que eram curadas saíam e outras pessoas chegavam. Porque os milagres realmente aconteciam no tanque. E quando ele diz aqui, eu não tenho ninguém, é porque em algum momento alguém saiu. Em algum momento alguém que estava no ciclo dele foi curado e foi embora. E ele ficou lá. Há um perigo em depender de pessoas. Há um perigo quando nós depositamos a nossa confiança em pessoas. Porque elas mentem, elas usam, elas manipulam. As pessoas são carne. E quando você abre a boca e diz assim, mas eu não vou porque o meu amigo não vai, porque a minha amiga não vai. Quando você abre a boca e fala assim, eu não vou levantar a mão, não vou lá na frente não, porque meu amigo não faz isso, ele falou que dá muita vergonha, que é muito rico. Sabe o que você está dizendo? Eu sou dependente dele, eu sou dependente dela. Então se ele ou ela não quer viver o que Deus tem, eu também não quero. Olha o peso que tem isso. Até que chega o dia que acontece, sabe o quê? Essa pessoa na qual você depositou sua confiança, ela entra no tanque, ela recebe o que Deus tem para ela e vai embora, e nem olha para você. E aí você fica exatamente como o paralítico, no mesmo lugar. A dependência em pessoas, ela é venenosa. Ou tem outra situação também. Às vezes você depende daquela pessoa lá do YouTube, aquela pessoa lá do Instagram, que ele tem que pregar, ele tem que orar, porque na sua cabeça, se não for ele pregando ou ele orando, não é o mover de Deus de verdade. Ou aquela pessoa que você acredita que, se você não seguir o método dela de vida, você nunca vai ser próspero, você nunca vai ser rico, você nunca vai ser alguém na vida. Você tem que ser fazer o que ela faz, você tem que ser como ela. Até que acontece, sabe o quê? A pessoa lá do YouTube que ora, que você depende daquela pregação, cai. E aí causa um escândalo na internet, cai em pecado. Ou essa pessoa aí que você depende dela, do método dela, de ser como ela, para ser alguém na vida, você descobre que ela rouba, que ela pratica manipulações. E aí sabe como você se sente? Você se sente como se você tivesse sido mordido por uma cobra venenosa. Porque aquela pessoa que era de Deus, aquela pessoa que você ouvia as orações, que na sua cabeça você dependia daquela pessoa para o mover de Deus acontecer, ela caiu em pecado. Deixa eu te contar uma coisa. Você depender de pessoas é a mesma coisa que você andar vendado em direção ao penhasco. Uma hora você vai ter que cair. Porque é assim que acontece quando nós dependemos de pessoas. Só que a Bíblia tem, na verdade, uma solução para nós, uma história que mostra para nós em quem realmente nós devemos depender, em quem é essa pessoa que nós temos que depender. Eu quero só ver se você vai pegar. São 3 jovens. 3 jovens que se encontram agora num contexto em que uma multidão está com a cabeça no chão adorando a um homem, a um rei chamado Nabucodonosor. E todas essas pessoas que estão ao redor desses 3 jovens, elas falando que dependem do rei. Não, porque nós dependemos do rei, nós temos que adorar a esse rei. Enquanto os 3 jovens, eles olham um para a cara do outro assim e falam, não compensa. Porque como que eu vou falar que esse comedor de arroz e feijão, esse homem que é homem igual eu, que é carne igual eu, como que eu vou falar que eu dependo dele? Não compensa. Enquanto o rei está sentado lá no trono, e vem um de seus súditos e fala assim para ele, ô rei, tem 3 jovens ali que não se dobraram à sua estátua. Tem 3 jovens ali que estão falando que não vão depender do Senhor e que, pelo contrário, eles ainda não vão adorar nossos deuses. E aí sabe o que acontece? O rei fica furioso. E aí o rei fala, pode prender os 3 agora e traz aqui diante de mim. Então o rei pergunta para esses jovens, vocês não vão falar que dependem de mim, homem, que dependem de mim, humano, carne, comedor de arroz e feijão? Não vão falar? Então tá bom, pode acender a fornalha. Porque essa era a pena. Se você não adorasse a esse rei, se você não falasse que você dependia dessa pessoa, era a fornalha. E aumenta 7 vezes mais.
Nessa brincadeira de encher a fornalha de lenha, 2 soldados morreram só de chegar perto. Então, tá com esses 3 jovens aí dentro que agora eu quero ver. Só que antes de jogar, o rei ainda deixou eles terem a última chance. E sabe o que os jovens falaram? Eu não vou adorá-lo porque eu dependo de Deus. E se Deus quiser, Ele salva a gente. E se Ele não quiser, eu vou continuar dependendo somente dele para sempre. Mesmo assim. Então jogaram eles lá dentro, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Até que acontece uma coisa em Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 25. Então o rei se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? E responderam ao rei: é verdade, rei. Mas o rei disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é como o Filho de Deus. Deus hoje manda eu dizer para você que a sua confiança deve estar nele. Você não pode depender de pessoas, porque você não pode fazer estátuas de pessoas dentro do seu coração. Hoje Deus vai começar a colocar palavras assim na sua boca: eu não dependo de A, eu não dependo de D, eu dependo de Deus, porque Ele entra comigo dentro da fornalha. É Deus que vai até o tanque me buscar enquanto eu estou paralítico. Meu Deus, será que eu estou pregando no Soul hoje ou no Central Pleno? Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Porque é essas palavras que Deus tem para colocar na sua boca. Eu preciso de Deus. Eu não vou fazer estátua de pessoas dentro do meu coração. Eu não vou adorar a homens. Eu dependo de Deus. Amém? Segundo tópico: dependência em lugares. Veja qual que é a continuação aqui da fala do paralítico. Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Vamos até aqui. Para me pôr no tanque quando a água se mexe. Não há nada pior na vida de alguém como esse homem paralítico do que depender do tanque, do que depender de um lugar. Ele responde Jesus dessa forma porque ele não conhece nada além do que esse contexto que ele vive. Então as pessoas que dependem de lugares, as pessoas desconhecem o tamanho do poder de Deus. É por isso que elas depositam sua confiança em lugares. Porque essas pessoas, eu vou trazer alguns exemplos, essas pessoas que dependem de lugares, elas precisam estar no acampamento, naquele evento que acontece uma vez por ano, porque na cabeça delas o inimigo já colocou que o mover é só lá, que não tem outro lugar que acontece o mover de Deus. Essas pessoas, elas começam a buscar tantos lugares únicos, uma vez por ano, uma vez a cada não sei quantos meses, para depender de Deus, porque nesse período que elas ficam paradas, infelizmente elas acabam buscando outros tipos de lugares, e aí acabam se acostumando a depender de lugares que já nem tem mais a presença de Deus, já nem tem mais aonde Jesus está. Essas pessoas, elas não sabem o que é sair de lugares que elas se sentem altas, o que é sair de lugares que elas se sentem seguras. Porque viver o Evangelho é isso, é você sair da sua zona de conforto. Então se você está num lugar que você está seguro, que você está confortável, você está se sentindo alto, toma cuidado. Porque às vezes você pode estar dependendo desse lugar e não no lugar onde Jesus quer te colocar, aonde o mover realmente acontece. Até que a gente chega da mesma forma que, sabe quem esteve uma vez? Jeremias. Jeremias capítulo 17 é como se fosse um momento de dependência na vida dele. Porque ele chega até Deus cheio de perguntas. E ele pergunta assim: Deus, fala comigo, Senhor. Me dá uma direção. É de Deus ou não é? Eu vou ou não vou? Eu fico, eu me mudo? O que eu faço, Senhor? Então, as mesmas perguntas que nós fazemos quando o futuro começa a apertar, as decisões começam a pesar. Então, Jeremias pede para o Senhor uma direção. Só que Jesus não dá para ele um esclarecimento ali na hora. Jesus não dá para ele as respostas que ele quer ouvir. Jesus entrega para ele um endereço. Deus, ao falar com Jeremias, ele entrega para ele um endereço. Porque ele diz assim, Jeremias capítulo 18: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O erro de quem depende de lugares altos, de lugares que as pessoas se sentem seguras, é achar que pode falar com Deus no mesmo nível. O erro de você que depende de algum lugar para receber o mover, que você depende do lugar, você já se esqueceu da presença, é achar que você pode falar com Deus no mesmo nível. Deus está dizendo assim: eu não vou falar com você enquanto você estiver em cima, você vai ter que descer. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar. Até Zaqueu, quando estava em cima da árvore, Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, eu não falo com ninguém que está em cima. Eu estou em cima, eu sou soberano. Desce depressa. A ordem de Deus aqui é bem clara. Você quer me ouvir falar? Você quer viver o mover do Espírito Santo mesmo? Então não dependa de lugares. Desce à casa do oleiro. E lá
eu te farei ouvir as minhas palavras. Será que tem jovem para glorificar o Senhor por isso? Eu sei que é difícil dar glória a Deus nessa hora, tem que ser muito crente para reconhecer que você está dependendo de lugares. Terceiro tópico, dependência em circunstâncias. Olha como ele finaliza essa frase. Então, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água está agitada, pois cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Presta atenção. Uma das estratégias do inimigo é fazer com que as pessoas, principalmente enquanto jovens, eu e tu, elas precisam que algo aconteça para mover acontecer. Circunstâncias. Presta atenção. Para alguns, o inimigo projeta na mente que ele precisa estar ali no apelo. Ele precisa ir lá na frente quando o pregador chama. E eu não estou falando que o mover não acontece, eu não estou falando que você não tem que vir. Eu estou falando que o inimigo projeta na mente dessas pessoas que é só lá que o mover acontece. Então em casa não acontece, na escola não acontece, no secreto lá no meu quarto não acontece. Eu tenho que estar no lugar aqui onde o pregador chamou. Eu tenho que depender dessa circunstância. Se por acaso essa pessoa pecou, aí o inimigo projeta nessa pessoa que depende de circunstâncias, que nem adianta pedir perdão, porque você vai ter que esperar um tempinho agora. Deus tem que esquecer que você pecou para ele poder te perdoar. Circunstâncias. O inimigo projeta na mente da pessoa que se ela peca, ela não tem que pedir perdão na hora. Ela precisa de uma circunstância ali para Jesus poder perdoar, para Deus poder perdoar. Pessoas que dependem de circunstâncias, ela normalmente tem dificuldade em cumprir propósito. Tem dificuldade em manter um jejum, em ter testemunho através do jejum. Vamos dar exemplo. Você parou, ficou um tempo sem comer, ou você tirou o doce. Só que nesse período você tropeçou, você comeu lá uma bala que te ofereceram lá na escola. Só que aí, em vez de continuar, a pessoa que depende de circunstâncias, ela ouve o inimigo que ele vem na hora e fala assim, pode parar, viu, que Deus já não vai fazer mais nada. E aí a pessoa que depende de circunstâncias e não depende do Senhor, ela ouve e para. E aí sabe o que acontece? Nunca vive o sobrenatural. Aí que não tem mover mesmo. Aí não tem conferência que te faça sentir. E aí, sabe por quê? Porque você se coloca na posição de um paralítico. Você se esconde através das circunstâncias. Os que dependem de circunstâncias, infelizmente, você vai ter que ver os outros passar na sua frente e receber o que era para ser seu. E vocês acabam dizendo as mesmas palavras de um paralítico. Toda vez que eu tento, outro vai antes de mim. Mas eu tenho algo de Jesus para você hoje. Na verdade, Jesus tem algo para falar para você hoje. Vem comigo para o versículo 8. Levanta-te, pega a sua cama e ande. Hoje eu vim dizer para você que Jesus está vindo ao teu encontro, viu? Isso aqui é só para quem crê. Hoje eu vim falar para você que Jesus está vindo ao teu encontro. Mas Ele não está vindo do jeito que você quer, não. Jesus hoje está vindo te fazer uma pergunta. E essa pergunta vai mostrar em quem está a tua dependência. Essa pergunta que Jesus vai fazer para você vai mostrar para Jesus em quem está a tua dependência. Jesus está chegando dentro da casa de misericórdia hoje, Mateus, e está perguntando assim, você quer ser curado? Amém. Não, acho que você não entendeu, você está muito morto aqui. Você quer ser curado dessa dependência em pessoas? Levanta e anda. Você quer ser curado dessa dependência em lugares? Levanta e anda. Você quer ser curado dessa dependência em circunstâncias? Levanta e anda. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. O mover do Espírito Santo está disponível todos os dias. Hoje você tem que se desprender dessas correntes que o inimigo colocou no seu pescoço, dessas correntes que o inimigo colocou nas suas mãos, dessas correntes que o inimigo colocou nos teus pés, te deixando imobilizado, te deixando como paralítico. O mover do Espírito Santo começa agora. Você não tem que depender de pessoas, você não depende de lugares, você não depende de circunstâncias, você depende de Deus. Então, pelo amor de Deus, levanta desse lugar que você está e começa a andar. Será que eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Fica de pé aí para parecer que está acabando. O que o Senhor tem para nós hoje, vocês me desculpem o termo, mas é o papo reto. Eu não vou me estender mais, porque você já entendeu o que Jesus quer falar no seu coração. Eu queria que você se lembrasse comigo agora de uma história. Gênesis capítulo 19 vai falar sobre Ló e sua mulher. Um contexto babilônico, Kleber. Pecado, dependência em lugares, dependência em pessoas, dependência em circunstâncias e nada de Deus.
e nada de Deus. Só que aí, por amor a Abraão, Deus decide salvar Ló. E aí eu não vou me estender muito na história que você já conhece, mas durante a fuga, eles estão aqui, ó, correndo. E qual que era a ordem? Não pode olhar para onde? Não pode olhar para onde? Mas e a dependência da mulher de Ló? Estava onde? Talvez numa pessoa lá, talvez numa circunstância lá, talvez em um lugar específico lá dentro da Babilônia. E aí o que ela faz? Olha para trás, vira estátua de sal. A ordem do Senhor hoje é clara para o Sou. Se Deus te mandar sair da Babilônia correndo, você vai olhar para trás ou não? Qual que é a tua dependência? Você vai mostrar para Jesus que você está focado no topo da montanha, que foi para lá que Deus mandou Ló ir. Você está focado em lugares altos, você está focado na presença do Senhor que está lá no alto do monte. Ou você vai olhar para trás para a Babilônia? E eu vou perguntar de novo, Sou. Aonde está a tua dependência? Eu queria falar para você que se você está esperando a conferência chegar para você levantar a mão, para você chegar e pular, para você se jogar no chão, para você orar por alguém, eu estou querendo dizer para você que você está dependendo de uma circunstância ou de uma pessoa que vai vir. Eu vou voltar a dizer, o mover do Espírito Santo está disponível todos os dias. Lá dentro da sua casa o pilar é você. Lá dentro da sua escola o pilar é você. Então se você estiver correndo da Babilônia e olhar para trás, você vira estátua de sal, o vento sopra e acabou você. Volte a tua dependência para o Senhor. Então hoje a oração do Sou vai ser uma só. E a gente vai orar aqui junto, aqui na frente. Porque eu sou o primeiro a estar aqui. Hoje Jesus manda você correr da Babilônia. Hoje Jesus manda você levantar e andar como esse paralítico. Eu queria convidar você que quer agora mostrar que é dependente de Deus. Você que quer se desprender de alguma coisa, de alguma pessoa, de algum lugar, de alguma circunstância. Por favor, pode vir. Acabou a preguiça, acabou o desânimo, acabou. O ano começou, o Espírito Santo quer fazer. E eu sei que você que está aí parado com dúvida se vem ou se não vem, venha. Eu sei que todo mundo tem alguma coisa para se desprender.